Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos então hoje explicar e corrigir os exercícios aí da nossa semana de tópicos de matemática, que é um conteúdo que eu tenho certeza que vocês detestam, né? Triângulos. Ainda mais quando fala, né, continha com triângulos. Gente, aluno tem bloqueio com triângulo, não sei porquê. Então vamos lá. Na semelhança de triângulos, que é o conteúdo que a gente vai ver agora, por exemplo, quando a gente fala que peraí, dando caneta. Por exemplo, um triângulo aqui, ó, A, B, C. Aí eu tenho outro D, E e F aqui, por exemplo. Lembrando que obrigatoriamente todo triângulo tem dentro dos seus a soma dos seus ângulos internos é de 180 graus, tá bom? E quando eu tenho dois triângulos em que o ângulo é igual, eu não sei se vocês repararam na imagem A e na imagem D, nós temos que o ângulo A e o ângulo D são iguais. Então são triângulos semelhantes. O fato deles serem triângulos semelhantes quer dizer que suas medidas poderão e serão, na verdade, proporcionais. Então, por exemplo, se aqui for 5, ali pode ser 10, né? Então é o dobro. Então nós vamos ter relações como essas dentro da semelhança de triângulos. O que vocês têm aí no PDF? Dois triângulos são semelhantes se tem ângulos 2 a 2 congruentes, né, que são iguais, e os lados 2 a 2 proporcionais. Pode ser o dobro, triplo, quádruplo, tanto faz. Então, assim, a definição mais popular é dois triângulos são semelhantes se um deles é a redução ou ampliação do outro. Então é a mesma coisa, você vai lá e tira o print de uma foto e amplia, né? Então você tem a imagem original e a imagem ampliada. Uma imagem é semelhante à outra, correto? Então assim, isso aqui é muito importante, tá, gente? E se vocês puderem passar para o caderno, ficaria bem legal. Se dois triângulos são semelhantes, são semelhantes, a proporcionalidade se mantém constante para quaisquer dois segmentos. O lado é proporcional ao lado, a altura é a altura, o perímetro ao perímetro, a circunferência a gente nem vai ver ainda não, mas vamos, né, só deixar aí. Então, dois triângulos que apresentam dois pares de ângulos correspondentes congruentes são semelhantes. Então, se os ângulos são congruentes, quer dizer, né, iguaizinhos, a gente tem triângulos semelhantes. Então, por exemplo, eu construí um triângulo ABC sendo AB4, o ângulo de 50 e o outro ângulo de 30. Construa em seu caderno um triângulo semelhante a esse. Você pode construir o triângulo do tamanho da sua casa, desde que o ângulo A tenha 50 e o ângulo B tenha 30. Se você quiser colocar o AB 8, 12, qualquer valor, desde que os ângulos se mantenham os mesmos, você vai ter dois triângulos semelhantes, entendeu? Aí o lado aí vai haver um valor proporcional, pode ser o dobro, triplo, quádruplo, taranã. Então, assim, como que eu reconheço, né? Dois triângulos são semelhantes e os ângulos deles são congruentes. Aqui nessa figurinha, o ângulo da esquerda de cima é igual ao ângulo da esquerda de baixo, né? Que nós temos aqui, ó, alfa igual a alfa. O beta, que é o de cima da direita, é igual ao beta, que é o de baixo aqui da direita. Então, por exemplo, A e D. Tá vendo que A e D são o lado esquerdo? Então, o lado menor... Peraí, vamos pensar aqui, ó. A altura... Não é a altura, mas vamos imaginar. Esse lado é proporcional a isso. Então, matematicamente, quando eu for montar, eu vou ter que colocar A... não vai dar para escrever aqui, não. A sobre D. O B é proporcional ao E, então fica B sobre E, e o C sobre o F. Então, a gente sempre coloca o lado espelhado em cima do outro. Então, a altura em cima de altura, lado em cima de lado, base embaixo de base, tá bom? Então, isso é muito importante. Por exemplo, aqui, nós temos aqui um triângulo dentro do outro, então um é a ampliação do outro. Então, o perímetro do triângulo maior é proporcional ao perímetro do triângulo menor. O lado esquerdo, por exemplo, é proporcional... O lado esquerdo aqui, ó, que eu falo lado esquerdo, esse lado esquerdo grandão, de A até B, é proporcional ao lado esquerdo menor, de A até D. O AE é proporcional ao AC. O BC é proporcional ao D ao E. Então,
tipo assim, o lado de baixo é proporcional ao outro lado de baixo, o lado de cá é proporcional ao outro lado de cá. Isso é muito importante você conseguir visualizar para a gente poder calcular os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Na figura abaixo está representada a fachada de um prédio. Os segmentos de reta AB e CD são perpendiculares, né? O que ele está falando? Peraí, cadê minha caneta, gente? Quando ele fala que são perpendiculares, pessoal, quer dizer que o ângulo de A a B e de CD é um ângulo de 90 graus, então nós já temos um ângulos iguais aí. E que os segmentos de reta de AB e CD são paralelos, então já temos aí a nossa condição de semelhança de triângulos. Eu não sei se vocês conseguem ver, nós temos aqui dois triângulos. Um triângulo maior, que é de A até E, B, né? Temos aqui ó, esse triângulo ABE aqui, bonitinho. E temos um triângulo menor, que é esse triângulo aqui dentro, né? Que é o triângulo DCE. Então nós temos dois triângulos semelhantes, um gigante e um menorzinho. E ele pede a altura do prédio, e a altura do prédio é o lado direito, no caso a altura, né, podemos falar isso, a altura do triângulo maior, que seria o AEB. Então o que eu vou escrever? O lado AB, que é a altura, né, a altura maior tem que ser proporcional à altura menor, ou altura menor proporcional à altura maior. Essa ordem não importa desde que eu a respeite. Se eu colocar lado maior, lado menor, no outro lado tem que colocar lado maior, lado menor, tá bom? Eu não lembro como é que eu coloquei. Ah, eu coloquei lado maior. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, a altura maior, que eu não sei, e eu vou chamar de x, embaixo da altura menor. A altura menor é 2, né? Então eu coloquei a altura maior embaixo de altura menor. E do outro lado eu coloquei as bases, né? Nesse caso eu usei as duas bases. Só para você ter uma ideia de uma coisa muito fácil de errar. A base do triângulo, né, do maior, é 2.245 mais esse 5 aqui, viu? É 2.250. Então, a altura maior sobre a altura menor. Então nós temos aí x sobre 2. A altura lado base maior, que é 2.250, sobre a base menor, que é só o 5, né? Que é 2.250 sobre 5. Aí aqui é a matemática básica, em que você multiplica cruzado. Multiplique primeiro a letra, x vezes 5, igual a 4.500. O 5 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 900, letra C de Cristo. Ok? Então você precisa sempre conseguir enxergar quem vai ficar no lugar correto para acertar essa conta, tá? Altura em cima de altura, lado de lado, base de base, perímetro de perímetro. Na figura abaixo, o segmento AC é paralelo ao segmento DE. Então, tipo, esse lado aqui, AC, tem que ficar em cima ou embaixo, depende do que você escolher, do DE. Nessas condições, eu determino o valor de x e de y, né? Vamos para o x primeiro, porque é a ordem alfabética. Então, o que acontece? Tá vendo o 15 e o 10? Eles são proporcionais. Eu posso colocar 15 sobre 10, lado maior no lado menor, ou 10 sobre 15, lado menor sobre lado maior. Isso eu escolho. Eu acho que eu vou colocar 10 sobre 15 nesse caso aqui. Deixa eu ver. Vou colocar. É o x. E vou calcular agora o valor do x, tá bom. Então eu tenho as alturas e eu vou pegar então as diagonais aqui. Acontece que no meu triângulo menor, que é esse aqui, a minha diagonal é x, e é exatamente o que eu quero. Então eu tenho o valor x que eu vou procurar. Já o meu problema é o seguinte, a diagonal do triângulo maior, que seria a hipotenusa, né? Parece a hipotenusa nisso aqui. É x, né? X, que é do menor, mais 10. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui, tá, gente? Então, assim, eu tenho 10 sobre 15, né? A altura menor sobre a altura maior. Eu vou ter x, que é o lado menor, sobre x mais 10, que é o lado maior. Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui, ó, tá bom? Então eu tenho x mais 10 sobre 15, que é esse lado em cima desse. E tenho aqui x sobre 10, que é lado menor sobre lado menor. Quando eu vou multiplicar, eu tenho que tomar muito cuidado com o negócio aqui. O 10 vai multiplicar todo mundo dentro do parêntese. Quer ver?
Ah, tá aqui. Então aqui, ó, x vezes 15, né? Multipliquei aqui primeiro, podia ter multiplicado de cá primeiro. 10 vezes x, né? Nós vamos ter que fazer aqui, ó, 10 vezes x, 10x, 10 vezes 10, 100. Então nós temos o seguinte, 10 vezes x, 10x, 10 vezes 10, 100. O 10x está positivo, passa para lá negativo, né? Porque nós temos aqui, ó, 15 vezes x, 15x. E o 10x está positivo, passa negativo. Menos 10x mais 15x dá 100. 100 dividido por 5. Menos 10 mais 15, 5. Então nós temos um x igual a 20. Então ótimo, já descobrimos aqui que o x vale 20. Bem cara mesmo. 10, 20, 30. Lado maior. E agora vamos para descobrir o y. O y, nós temos então aqui, ó, uma base maior, que é a base de A até B. E temos uma base menor, que é só o 18, né? Então você tem aqui, ó, uma base menor de 18 e a outra base que é 18 mais y, né? E o 15 e o 10 se mantém. Eu estou usando esses dois lados aqui porque já estava bonitinho no exercício. Então eu coloquei y mais 18, que é a base maior, sobre 18, que é a base menor. Então eu coloquei aqui, ó, maior, né, sobre menor. Do outro lado, o que eu coloquei? Eu coloquei a altura maior sobre a altura menor. Então, maior, maior, menor, menor. Isso é a regra da proporcionalidade que tem que ser mantida. Se eu quisesse escrever 18 e embaixo y mais 18, eu poderia, só que lá do outro lado eu tenho que trocar também, tá? Mas não vamos confundir a cabeça de vocês, não. Multiplica cruzado primeiro a letra, para facilitar minha vida, e 18 vezes 15, que dá 270. Agora vamos para o setinho aqui, ó. 10 vezes y, 10y, 18 vezes 10, 180, né? Então nós temos 18y mais 180 igual a 270. O 180 que está positivo passa negativo, 270 menos 180 dá 90. Y igual a 9, né? 90 dividido por 10. Então você vem aqui na questão, qual que é o valor de x mais y, né? O x deu 20 e o y deu 9. Então nós temos aí 29, letra D de doido. 3. Utilizando a técnica de aplicação da semelhança de triângulos acima descrita, determine o valor de x na figura abaixo. X, cadê x? Achei o x é tipo uma base, né? X está na base. Então nós temos que descobrir quem aqui é proporcional a quem. Então nós temos um lado maior de 16, lado maior 16 embaixo do lado... Ó, deixa eu apagar isso aqui, ficou feio pra caralho. Borracha. Vamos lá. Ó, borracha boa essa. Vamos lá. Então eu tenho o lado base menor, 4, né? Base gigantesca aqui, 16. Eu tenho meu x e meu 4. Vocês têm que ver que eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo menor, onde eu tenho 4 e o x, né? Eu coloquei x sobre 4 aqui. Então é tipo base... Deixa eu ver aqui. Lado embaixo da base. E eu tenho o outro triângulo que vem desde aqui até aqui. E esse lado aqui, ó, é 16. Só que a base dele é a mesma, né? Que ficou o lado maior, que é o 12 mais 4, ficou sendo 16. E a base continua sendo x, né? Então, quando eu olho para o triângulo pequeno de dentro, eu coloquei x sobre 4, lado sobre a base. De fora, eu também tenho que colocar lado sobre a base. Só que o triângulo de fora, o lado gigantesco, que no primeiro vale 4, lá vale 16. E a base dele é que vale x. Então tem uma invertida aí. Agora a gente multiplica cruzado. X vezes x, 16 vezes 4, 64. Para quem não lembra, x vezes x é x ao quadrado. E quando você tem um quadrado, você tira a raiz, né? A operação inversa ao quadrado é raiz quadrada. Raiz de 64 é 8. Então nós temos o x valendo 8. 8. 4. Na figura abaixo, o segmento DE é paralelo à base BC. AB é 9. Não, peraí. Cadê? AB é 9. AAC 13. BC 12. E a medida de DE é 8. Nossa, meu 8 ficou lindo. Determine as medidas de A até D e de A até E.
Então, de A, ó, vamos ver aqui, ó. DE, né, a base base de cima, base menor, em cima da base maior. Então, eu coloquei aqui, ó, DE sobre BC. Esse aqui eu deixei arrumadinho. DE sobre BC. Já do outro lado, eu coloquei os lados direitos, de A até D, que eu vou procurar, e de A até B, que vale 9. Então, esse cara aqui eu tenho, que vale 9, que é o lado direito maior. Essa daqui é a base maior, BC. Esse lado... Não, esse lado aqui é o que eu vou procurar. Eu tenho AB, que é a base maior. Eu tenho DE, que é a base menor. Então, base menor, base maior, lado menor, lado maior. Então, 8, que é minha base menor, sobre 12, que é minha base maior. É proporcional, igual, a D, que é o lado menor, né, do ladinho da base menor, sobre o 9, que é o lado direito maior. Multiplicando cruzado, você vai ter... Eu coloquei um x para facilitar a conta, tá, gente? Eu detesto fazer conta com outra letra que não seja x. 9 vezes 8, 72, né? X vezes 12, 12. 72 dividido por 12, 6. Então, nós temos aí que x vale 6, né? Então, nós já descobrimos o valor de A a D. Então, aqui vale 6. Beleza. Determine as medidas agora de A até E. A gente vai continuar utilizando a mesma lógica, tipo 8, 12, porque 8 é 8, 8, 8, D, 8, que é a base menor, e 12, que é a base maior, né? Já está arrumadinho. A a E eu não sei, e de A a C vale 13, né? Que é o lado direito maior. Isso aqui vale 13, né? Então vamos descobrir esse x aqui. Vamos colocar um x lá para fazer a conta? Vamos. Então 8 vezes 13 dá 104 sobre 12, né? Nós temos aí uma fração, realmente eu peço até desculpa, eu gosto de dar número redondo, mas dá 26 sobre... dá 104 sobre 2. Aí dá para simplificar por 4 aqui, vai dar uma fração de 26 sobre 3. Se você achou o número com vírgula, beleza, não tem problema. Tá? Na figura, AB vale 5, DAB vale 5, BE. BE, cadê BE? BE vale 3, AE vale 7. Olha, já temos um triangulinho. Determine a medida de A a C, essa a base grande, então eu tenho que determinar isso aqui, e de C até D. Sabendo que B e E são paralelos a CD e que o perímetro do triângulo ACD, que é maior, mede 45. Então é o seguinte, eu não tenho nem o lado maior nem o outro lado maior. E eu precisaria de ter dois lados maiores para fazer uma proporcionalidade. Então, mas ele deu um perímetro maior. Então a minha proporcionalidade aqui, porque é igual. Se eu não tenho aqui ou aqui ou aqui, eu não tenho nenhum dos três lados do triângulo grande. Ele não deu nenhum dos três lados do triângulo grande. Sem nenhum dos três lados, eu não consigo fazer proporcional, porque tem que ser lado maior proporcional ao lado menor. Só que ele deu perímetro. Então eu vou falar que o perímetro pequeno, para quem não lembra, perímetro é a soma dos três lados aí, 7 mais 3 mais 5, é proporcional ao perímetro maior. Então quando eu faço 7 mais 3 mais 5, eu tenho 15. Esse 15 aqui é o perímetro menor, Pzinho, e 45 é o perímetro maior, que é o Pzão, imaginemos assim, do triângulo maior. E o 3, que é esse lado aqui, é proporcional a esse lado aqui, que eu vou chamar de x e o outro eu vou chamar de x do mesmo jeito, né, que é o CD. Então, o lado direito é proporcional ao outro lado direito. Fazendo a conta, nós vamos ter o quê? 3 que multiplica 45, 15 que multiplica x. 15 vezes x, deixa eu ver aqui. 15 vezes x, 15x, 3 vezes 45, 135. 135, o 15 estava multiplicando... É 15 aqui, ô seu animal. 15 que estava multiplicando vai passar dividindo. 135 dividido por 15 vai dar 9. Só vou conferir na calculadora, tá, gente? Dividido por 15 dá 9 mesmo, tá? Eu digitei errado, peço desculpas. Então aqui já vale 9, né? A gente descobriu aqui. Aqui vale 3, aqui vale... aí 7. Eu tenho que anotar, se não esqueço. 5. Agora eu tenho que descobrir CD. Não, descobri CD. Agora eu vou descobrir. Eu descobri AC.
Agora eu vou descobrir B, sabendo? Agora eu vou descobrir CD. Não, agora eu vou descobrir esse lado aqui, ó. Agora eu vou descobrir o AC, eu descobri foi o CD, né? Vamos descobrir esse lado aqui, que é a base maior. Então, o que eu vou ter? 15 sobre 45, né, que são os perímetros. Perímetro menor sobre perímetro maior. Base menor, que é o 5, que é esse 5 aqui. Sobre o AC, que é a base maior. Né? Agora eu vou descobrir a base maior. Vamos fazer a continha aqui. 5 vai multiplicar aí cruzado, mas eu vou trocar aqui com um x. Eu sempre ponho x, gente. Eu sempre gosto de pôr x. 5 vezes 45, 225, né? 15 vezes x, 15x. O 15 estava multiplicando, passa dividindo 15. Nossa, dá 15. Olha que legal. Então, dá 15. Então, o lado maior, a base maior lá, vai dar 15, né? Nós temos aqui um pedacinho lá que vale 5. E o lado maior todo vale 15. Pessoal, então é isso. Precisando só falar, tá bom? Espero estar ajudando.